Tudo ok? Boa noite a todos, queridos irmãos. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos. Boa noite também aos nossos irmãos que participam através da internet. Alguns lembretes antes de iniciar os trabalhos. Primeiramente, quem tiver celular que possa colocar no silencioso ou desligar para não interromper durante a palestra, né? E falando um pouco da nossa casa, a casa tem palestra todos os dias, menos as sextas-feiras, sendo que às sextas-feiras é feito um trabalho para os nossos irmãos dependentes químicos e seus familiares. Quem tiver alguém nessa situação pode indicar que o trabalho é muito bom, muito gratificante e vai ajudar muito esses irmãos que passam por essas situações difíceis. A casa tem um serviço de distribuição de cestas básicas. Eu estou meio perdido aqui, faz tempo que eu não dirijo, mas acho que passou das 60 cestas, né? 64. Que maravilha, a pretensão é ir para 70. A última vez que eu dirigi aqui era 62, né? Maravilha, hein? Começou o ano bem, né? E todo sábado também é distribuído lanche para os nossos irmãos moradores de ruas, né? Quem quiser participar do trabalho também. Acho que quem comanda aí, o Aquil e o Daniel, é só procurá-los. Tem o curso básico de doutrina espírita, primeiro ano. As inscrições estão abertas. O início é em fevereiro, após o carnaval. Quem quiser participar, procura o plantão de atendimento, né? Sempre chegando uma meia hora antes dos trabalhos para passar no plantão. Acho que é isso, né? Já falei. Esse já falei. Um ponto para mim. Bom, queridos irmãos, então é dado esses recados, né? É o momento de a gente entrar em sintonia. Lembrando que quando adentramos aqui, já encontramos um ambiente preparado, ambiente de paz, de harmonia. Os nossos irmãos da espiritualidade já estavam aqui preparando esse ambiente para nós. Então vamos respirando profundamente, entrando neste clima de amor e de paz. Vamos sentir a presença do Mestre Jesus aqui no meio de nós. Querido Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para que possamos aprender os seus ensinamentos, assistindo a palestra. E não só aprender, querido Mestre, mas colocarmos em prática no nosso dia a dia. Assim pedimos que nos ilumine, que possamos estar bastante atentos na noite de hoje, nesses ensinamentos. Agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade e te pedimos a permissão para iniciar a palestra de hoje. Vamos lentamente, retornando este ambiente, abrindo os nossos olhos, para que possamos prestar bastante atenção na palestra de hoje. O tema é muito difícil, é companheiro difíceis. É do texto do livro Alma e Coração, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Quem vai fazer a palestra para nós hoje é o nosso companheiro Márcio. Seja feliz, Márcio. Meus amigos, boa noite. Então, como o nosso companheiro acabou de dizer, nosso tema de hoje é tirado do livro Alma e Coração, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier,
e a autoria espiritual é do nosso Emmanuel. E o nosso tema é companheiros difíceis. Então é um tema bem interessante e nós vamos pedir licença aqui para ler o tema que vale a pena. Companheiros difíceis não são as criaturas que ainda não nos atingiram a intimidade, e sim aquelas outras que se fizeram amar por nós e que, de um momento para outro, modificaram pensamento e conduta, impondo-nos estranheza e inquietação. Erigiam-se-nos por esteios à fé, sossobrando em pesada corrente de tentações. Brilhavam por balizas de luz à frente da marcha e apagaram-se na noite das conveniências humanas, impelindo-nos à sombra e à desorientação. Examinado, porém, o assunto com discernimento e serenidade, seria justo albergarmos pessimismo ou desencanto, simplesmente porque esse ou aquele companheiro haja evidenciado fraquezas humanas, peculiares também a nós? Atentos às realidades do campo evolutivo, em que nos achamos carregando fardos de culpas e débitos, deficiências e necessidades que se nos encravaram nos ombros, em existências passadas, como exigir dos entes amados, que nos respiram o mesmo nível, a posição dos heróis ou o comportamento dos anjos? Com isso, não queremos dizer que a omissão ou deserção nas criaturas a quem empenhamos confiança e ternura sejam condições naturais para a ação espiritual que nos compete desenvolver. E sim que, em lhes lastimando as resoluções menos felizes, é imperioso orar por elas, na pauta da tolerância fraternal com que devemos abraçar todos aqueles que se nos associam às tarefas na jornada terrestre. Se Jesus nos recomendou amar aos inimigos, que diretriz adotar ante os companheiros que se fizeram difíceis, senão abençoá-los em mais alto grau de entendimento, carecedores como se encontram de mais ampla dedicação? Sem dúvida, eles não podem, em muitas ocasiões, compartilhar-nos de imediato as atitudes cotidianas, à vista dos compromissos diferentes a que se entregam. Entretanto, ser-nos-á possível, no clima do espírito, agradecer-lhes o bem que nos fizeram e o bem que nos possam fazer, endereçando-lhes a mensagem silenciosa de nosso respeito e afeto, encorajamento e gratidão. Cumprindo semelhante dever, disporemos de suficiente paz interior para seguir adiante. Na desincumbência dos encargos que a vida nos confiou, compreenderemos que se o próprio Senhor nos aceita como somos, suportando-nos as imperfeições e aproveitando-nos em serviço, segundo a nossa capacidade de sermos úteis, é nossa obrigação aceitar os companheiros difíceis como são, esperando por eles, em matéria de elevação ou reajuste, tanto quanto o Senhor tem esperado por nós. Emmanuel. Então a lição, um pouquinho longa até, né? Mas uma lição bem interessante, importante para nós. Pensando assim um pouco sobre esse texto todo que o Emmanuel nos traz nessa noite, nós assim vamos observar basicamente 2 pontos dessa lição, né? Um deles, o primeiro, é a questão realmente daquelas pessoas que nós temos um relacionamento de afetividade, um relacionamento de amor. Essas pessoas que nós temos, aquelas ligações, e que, por uma razão ou outra, durante a nossa vida, elas tomaram um outro caminho. Né? Como ele cita aqui na lição, muitas vezes eram pessoas que nos
nos orientavam, eram pessoas que nós convivemos, que nós temos aquela ligação ainda, e que eram para nós, às vezes, mestre, pessoas que nos trouxeram para o bom caminho, pessoas que nos orientavam a nossa vida, pessoas que nós contávamos até como apoio fraternal, como apoio amoroso, era um apoio de energia também, e que de uma hora para outra, como falou Emmanuel, tomaram um outro caminho. Então esse é um ponto da lição, como ele diz, que diante disso, não é por isso que nós vamos parar de viver. Não é por causa de que as pessoas que nós contávamos, que estão na nossa vida, tomam um outro caminho, que nós vamos desistir. Nós vamos nos sentir assim desamparados, vamos dizer. Porque Deus ampara todos nós. Ninguém está realmente sozinho. Tem lugar aqui na frente. 2. E tá cheio hoje, hein? Então nós lembramos, Deus não desampara nenhum de nós. Se aquelas pessoas que eram bálsamos na nossa vida, que eram um apoio, que era uma orientação, tomaram um outro rumo, deixa as pessoas para lá. Vamos respeitar a posição da pessoa. Não querer impor a nossa vontade. Respeitar o livre-arbítrio que todos nós temos, que é um direito nosso, de cada um. Então, se a pessoa resolve se ocupar na vida de outras questões, vamos respeitar. O outro ponto que o Emmanuel fala é, nós temos a ligação com essas pessoas. O que fazer por elas? Então ele fala, ore por essas pessoas, para que ela tome sempre o caminho do bem, auxilie sempre. Ele cita Jesus. Se Jesus orientou a amar os inimigos, o que dizer dessas pessoas que nós temos essa afinidade, até afetuosa, às vezes na nossa família, na nossa casa, os amigos. Então essas pessoas, então nós temos que ter um grau ainda mais alto de compreensão com elas. E auxiliar sempre. O que tiver ao nosso alcance, nós vamos estender a nossa mão para fazer. Mas obrigá-las a tomar o mesmo caminho que nós tomamos, não. Porque cada um de nós tem a sua vida para evoluir. Essa oportunidade inteira da reencarnação. E nós lembramos Jesus nessas passagens. Como Emmanuel cita, porque Jesus, ele ensinava as pessoas, mas ele não obrigava. Jesus mostrava o caminho, dava uma palavra para levantar a pessoa, não para afundar. Jesus não julgava, não condenava, não atirava pedra. Pelo contrário, ele sempre procurava uma palavra para erguer a pessoa, para dar esperança. Até porque a vida é transitória. Então, nós passamos pela vida, pelo tempo, e tudo é transitório. As coisas estão assim hoje e daqui a pouco elas vão passar. Tem um sentido, um fundamento, e vai ficando para trás e nós vamos para frente. Então Jesus não condenava, nunca, pelo contrário. E ele dava o exemplo, mais do que palavras, e também auxiliava as pessoas. Então nós lembramos aquela mulher, não sei se era uma das Marias que a Bíblia cita, não sei se era Maria Madalena, mas aquela mulher que Jesus encontra tirando água do poço. E aí ele fala para ela, olha, ela se sentia assim, melancólica, vazia, sem sentido. E Jesus fala, se você beber da água da vida, nunca mais sentirá sede. Jesus não estava falando exatamente da água, mas ele estava querendo dizer o alimento da alma. E ele orienta ela a ser uma outra pessoa. E ela segue e muda a sua vida. Ela aceita o convite, sem impor. A passagem de Maria de Magdala também, que era uma mulher linda, na sociedade.
E uma mulher linda, assim, e ela vivia de favores, né? Os homens a procuravam, o pessoal, e ela ganhava presentes, levava a vida assim. As mulheres tinham raiva dela. Na sociedade ela era conhecida assim. Uma mulher de uma rara beleza. Só que era uma pessoa boa. E ela se sentia assim, vazia, apesar da vida que ela tinha. Bens materiais ela tinha o que queria. Mas ela se sentia vazia por dentro. E quando ela encontra Jesus, e Jesus dá um outro rumo à vida dela, orienta, fala, busca o reino dos céus, ama as criaturas. E depois que ela encontra Jesus, ela muda completamente. E ela abandona aquela vida de ganhar presentes e tal, e ela começa a amar as pessoas. E tem toda a caminhada dela. E ela vai amar os leprosos, os doentes. E durante toda a vida dela, ela muda completamente, né? É uma das maiores conversões que existem, assim, do cristianismo, né? Que estava nascendo. E ela muda totalmente. E se redime. Mas é interessante nós citarmos isso, porque Jesus sempre convidando a mudar, né? Não impondo, como às vezes nós queremos fazer. Ah, você tem que ir lá no centro espírita, comigo, tomar o passe, receber o passe. Você tem que ouvir aquela palestra ali. Aquela palestra era para você tinha que ter ouvido, como nós falamos às vezes. Então, Jesus mostrava o caminho. E nem sempre as pessoas aceitavam, que é o que o Emmanuel fala aqui na lição. Às vezes a pessoa, ela está, num momento, ela está querendo ir para um outro caminho. E Jesus, né, desde a passagem da Terra até hoje, convidando. E assim, até o autor da lição de hoje, o autor espiritual, que é o Emmanuel, né, que é um espírito evoluidíssimo, ele passou por essa experiência. Porque até ele viveu na época do Cristo, ele conta isso num dos livros, e em um determinado momento da vida dele, ele era um senador ali, político, bem de vida, mandava, super orgulhoso, né, orgulhoso demais até. E em um determinado momento ele ouve falar de Jesus, que curava, só que ele era muito orgulhoso e ele estava com uma filha doente em casa. Então, em um determinado momento, ele vai procurar Jesus. Só que ele não vai de dia na frente de todo mundo, assim, porque se as pessoas vissem, ia pegar mal para ele, né? Era um político, senador, não podia. Então ele vai cheio de orgulho procurar Jesus, à noite, escondido. E aí ele narra o encontro dele com Cristo. Jesus estava vivo na época, na Terra, né, encarnado. E ele encontra Jesus, Jesus vai ao encontro dele lá numa floresta. E coitado, ele cheio de orgulho, pensando tanta coisa, ele começa a sentir aquela suavidade no ar, aquele perfume. Começa a vir pensamentos na cabeça dele, uma coisa totalmente diferente. Ele encontra Jesus. E ele mesmo narra que diante daquela figura única, aquele magnetismo pessoal, ele quer falar e não consegue. Aí ele ajoelha. E ele começa a chorar. Ele que era um senador orgulhoso, assim, ele fala que ele chora como poucas vezes ele tinha chorado na vida. E ele chora, e Jesus conversa com ele, basicamente em pensamento, porque ele entende tudo numa linguagem. E Jesus dá uma lição nele, né? Fala, olha, vou curar sua filha. Seria melhor se você tivesse me procurado de dia, na frente de todo mundo, que aí você poderia adquirir humildade, seguir o caminho, e não escondido. Mas eu vou curar sua filha. Não é nem por você, é por causa da sua mulher, que está orando com fé, e a fé é divina, ele fala. A fé está acima das coisas humanas, é divina. Então, pela fé da sua mulher, eu vou curar sua filha. Com fé, tudo, um sopro, ele fala, um sopro divino muda tudo que está na terra. Então ele faz a prece da mulher. E ele ainda fala, olha, isso é uma oportunidade sua de mudar, de aceitar e se transformar. E aí o Emmanuel não fala nada, né? Bico calado, não consegue falar.
quer falar, quando ele pensa em falar, ele não consegue. E aí Jesus vai embora. E quando ele volta para casa, já havia procurado todos os médicos, tudo mais. Quando ele volta para casa, ele encontra a filha dele curada. E ele se lembra de tudo. Mas aí ele resolve, não lembro bem da história, mas ele esconde, não admite e tal, e mantém a posição orgulhosa dele. Na época, você vê. Só para citar, foi um convite, né? Um convite amoroso, sem impor, e que um espírito dessa envergadura na época resolveu negar, como nós negamos também muitas vezes, né? Cada um escolhe o seu caminho. E é verdade que depois Emmanuel foi percorrer muitos caminhos, e na outra reencarnação voltou humilde, e aí foi trabalhando, né? Virou cristão, e é o espírito que é hoje. Então é um exemplo também de que mesmo, às vezes, as pessoas tomando um caminho que nós consideramos ruim, que não consideramos bom, cada pessoa tem seu tempo. A própria vida vai ensinar a pessoa a tomar o bom caminho. Se não for hoje, né, amanhã. Como foi o caso do Emmanuel. Então, é como nós falamos agora há pouco. Nós queremos obrigar as pessoas, nossos companheiros difíceis, a fazer o que nós queremos. Se eles não querem, vamos respeitar a vontade dos outros. Mas nem por isso deixar de caminhar. Nem por isso nós vamos deixar a nossa evolução de lado. Porque a oportunidade da vida, né, da reencarnação presente, todos nós temos. E é peculiar a cada um. Nós vamos viver, conviver com pessoas. Mas a evolução é única. Cada um vai trilhar a sua. E cada um vai fazer isso com um esforço próprio. Ninguém vai fazer pelo outro, né? E outra coisa interessante é o seguinte: nós, antes de reencarnar, a maioria de nós já sabe disso, nós fazemos planos para a nossa vida. Então, assim, de acordo com a nossa necessidade, nós traçamos um plano antes de nascer, lá no plano espiritual. Planos que vai viver em tal família, vai conhecer tais pessoas, vai ter a oportunidade de se reajustar com muita gente, vai poder evoluir, desenvolver trabalhos no bem, vai melhorar, vai aprender a amar. Então nós temos planos peculiares a cada um de nós. E quando chega aqui, nem sempre nós cumprimos toda a nossa programação. Né? Parece incrível, mas como não cumpre? Então acontece. É difícil até cumprir tudo, né? Claro. Fazemos 10 metas ali. Mas na hora, muita coisa fica para trás, né? Conforme a conveniência, as coisas do mundo, o dia a dia. Então vamos deixando as coisas de lado. E as pessoas mudam os planos. Às vezes planeja lá no plano espiritual, vou fazer tal coisa, vou conhecer, vou me casar com tal pessoa, vou receber filhos, né? Vou trabalhar na doutrina espírita, vou trabalhar na mediunidade. Tanta coisa que se planeja, e quando chega aqui, mudam-se os planos. Às vezes a pessoa que tinha que seguir um caminho, ela fala, não quero, é muito, muito difícil para mim. Não, muito pesado isso. Muito trabalhoso, então vai para outros caminhos, né? Desistem ou mudam os planos. O próprio Emmanuel cita, numa outra lição, ele fala assim, fazendo uma analogia, ele compara a vida de muitas pessoas como aquelas borboletas como borboletas que voam em círculos, né? Elas voam em círculos baixos. Então, ele cita pessoas que nós conhecemos na vida, há 10, 20 anos atrás, sei lá, e que às vezes se reencontram e elas estão exatamente no mesmo nível parece, né, para nós, ninguém consegue julgar, mas está no mesmo nível de evolução. A mesma pensamento, a mesma linha de conduta, não mudaram nada, assim, moralmente falando, né?
E o Emmanuel, a mesma ideia. Então, assim, passa a vida inteira, passa 80 anos e vai ser 80 anos, assim, que a pessoa não tem aquela vontade de melhorar moralmente, de evoluir, de mudar, né? De corrigir os defeitos, de desenvolver as virtudes. Não tem aquela vontade. Então, é sempre aquela... Se prende às coisas assim. O Emmanuel fala, é a borboleta, né? Que está lá voando em círculos. Não vai dar um voo mais alto. E se não voa alto, não evolui. Então, como Jesus falou, aquele que quiser me seguir, toma a vossa cruz. Tomai vossa cruz e segue-me. Né? Pega a vossa cruz, suas questões, suas coisas a resolver e me segue para evoluir. Não falou que seria fácil nem difícil, né? Mas ele falou, ó, tomai sobre vós meu jugo e eu vos aliviarei. Então, quando a coisa aperta, ele prometeu um alívio às nossas dores, nossas dificuldades. Mas, ele diz, tomai vossa cruz e segue-me. Então, é importante lembrar para nós, respeitando os nossos companheiros difíceis, mas que nenhum de nós vai evoluir, vai para frente, sem resolver as suas questões pessoais, as suas questões íntimas. Então, quando a pessoa está trabalhando nisso, né, é igual aquela... Às vezes pegar um pano e espremer aquela água suja. O pano está sujo, a roupa, põe na água, espreme, sai aquela água suja, sabe? Tem hora que precisa espremer, sair a água suja porque está limpando, está indo embora, entendeu? E aí sim vai ficar o pano limpo para... Então tem horas na vida, nenhum de nós vai tomar um atalho. Nós podemos adiar, jogar para frente nossos compromissos, nossas melhoras, podemos jogar para frente. Mas qualquer hora nós temos que passar, viver, né, através do bem, através do esforço, esse período que nós não percebemos, mas vai nos fazendo evoluir. Porque nós estamos tirando alguma coisa lá do passado ao mesmo tempo que estamos indo para frente. Isso passa, é transitório. Tudo na vida passa, né? Mas assim, para nós, Jesus prometeu alívio aos sofrimentos, mas ele prometeu a evolução nossa. Então, quando nós estamos vivendo no bem, nós estamos evoluindo. E muito. Então, vem dificuldades, vem sofrimentos, vem os companheiros difíceis, vem aquelas pessoas que desistem, que nós queremos que elas vão conosco, mas nós respeitamos a posição. E o Emmanuel fala, ore por essas pessoas. Né? Ore, companheiro difícil em casa, dá trabalho, ore por ela. Porque orar vai, em primeiro lugar, a oração por essas pessoas é um pedido a Deus para que elas melhorem. Né? Então vai haver movimentação para ajudar a pessoa. Também nós estamos emitindo uma energia boa para a pessoa, então isso a pessoa também recebe. Agora, se com tudo isso a pessoa não quer também aceitar nada, não é perdido, né? Como dizem os espíritos. Nenhuma oração no bem é perdida. Ela não quer aceitar hoje, mas amanhã fica aquela sementinha. Uma hora vai desabrochar. Sem posição, como Jesus fazia. Respeitando o tempo de cada um e principalmente olhando para a nossa vida também. Porque nós estamos orando pelas pessoas. Vamos ajudar os companheiros difíceis, né? Não largar na mão. Deixar para trás, ao abandono, não auxiliar. Aí também não. Seria uma falta nossa. Mas se nós oferecermos todo o auxílio possível, então entregue a Deus. E vamos pensar ao mesmo tempo na nossa evolução. Porque dentro da nossa vida, nós estamos caminhando para frente com tudo isso. Né? Então a dificuldade aqui é o sofrimento, é os companheiros que desistem, mas nós estamos indo para frente. Só para lembrar a importância
da nossa perseverança no bem, nós lembramos, por exemplo, o filósofo Sócrates, por exemplo, que é conhecida a história de Sócrates, né? Que ele foi condenado à morte. Teve que tomar a cicuta e aí parece que na prisão, alguém foi falar para ele, falou, você não está com medo de morrer? Né? Você é inocente. Você não está... Uma história assim. Você não quer desistir, né? Aceita lá. Estavam obrigando ele a fazer alguma coisa que era contra a verdade. Então não é melhor você admitir logo, nega essa filosofia, alguma coisa assim, e se salvar? E ele falou, não, você é maluco, eu estou certo do meu caminho, né? Eu vou tomar isso aqui. Calma, né? Então ele falou, não, eu não vou negar a verdade por causa das conveniências humanas. Eu vou fazer o que é certo. E morrer ou nascer, ele falou, é de menos, porque ele já tinha certeza na pré-existência da alma, na continuidade da vida após a morte, né? Sócrates. Então, ele estava tranquilo. Foi o problema dos outros. Estão me condenando, eu estou entregando a Deus e vou fazer o que tem que ser feito. Vou persistir até o fim, vou ficar com a verdade, doa quem doer, problema dos outros, e tomou a cicuta e desencarnou. E era um espírito muito evoluído para a época dele. Né? Ele é não sei quanto tempo antes de Cristo. Sócrates. Não lembro. Então, nós vamos encerrar aqui. Né? Lembrar das palavras de Jesus. Respeitar a vontade dos outros. Respeitar o caminho que cada um escolhe para si. Não esmorecer por causa disso, né? Não nos sentirmos abandonados, sem apoio, sem isso, porque Deus nos apoia. E apoio sempre há. Persistir no caminho do bem e orar por esses companheiros difíceis, auxiliando-os naquilo que nós pudermos. Né? E seguir em frente. Então, é essa a lição. Boa noite a todos. Bom, queridos irmãos, é o momento de a gente tirar dúvida, fazer perguntas, né? Olá, boa noite. Eu queria trazer para reflexão também a gente procurar entender o quanto que o companheiro difícil somos nós mesmos, né? O quanto que a gente deixa de praticar a indulgência, a benevolência, o perdão, a gratidão, o quanto que a gente pode estar afastando os nossos companheiros, nossos amigos, né? Por conta da nossa própria evolução. Obrigado. Muito bem colocado, né? É verdade. Se somos nós mesmos, né? É verdade. Complementando aí um pouquinho também, às vezes, vou citar algum caso. Às vezes, meu filho é difícil, né? Eu falo com ele, não me obedece e tudo. Como que a gente está falando para o nosso filho? Como que a gente está dialogando com ele? Às vezes, é nós mesmos que erramos, né? Às vezes, nossos filhos são mais certos que nós. E a gente tem que, às vezes, aprender com eles. A gente tem que pensar em melhorar sempre, né? Nós, antes de querer melhorar os outros. E assim, só antes de você falar, nós vamos ensinar sempre mais pelo exemplo do que pelas palavras, né? Então, assim, falar a gente fala o que quiser. Mas, principalmente a criança, né? Mas todo mundo, em qualquer posição. A criança também, né? Principalmente, ela observa o que os pais fazem, né? Então, na vida, qualquer um de nós vamos falar, mas na hora da prova, na hora de falar, puxa, e agora que eu tenho que perdoar? Né? E agora que eu tenho que ser indulgente? Foi o tema da semana passada, né? Indulgência. Agora eu tenho que ser indulgente. Eu tenho que perdoar, né? Eu tenho que ficar calmo. Então, é a nossa hora de mostrar. Então, um exemplo que vai sempre falar mais alto. Né? Oi, tudo bem? Eu queria saber, assim, queria que você falasse mais um pouquinho, que no momento
uma certa parte na palestra, né, você falou assim que a gente tem que deixar a pessoa, a gente não pode forçar a barra, né, porque cada um tem o seu momento, né, a sua evolução. Mas, assim, eu penso assim, se a gente está com essa pessoa, não é por acaso. Né? Principalmente a gente sabe que quando é o parente da gente, ou alguém muito próximo, como, por exemplo, um pai ou uma tia, não é por acaso que a gente encarnou com essa pessoa, né? Alguma coisa tem ali, né? Então, a gente, é claro, obviamente não se lembra, né? Por uma providência divina, então a gente, no momento que a gente encarna, né, a gente esquece tudo. Mas, assim, o que fazer, por exemplo, quando é uma pessoa difícil, né? Que a gente tem que lidar, porque a gente encarnou com essa pessoa, então não é à toa. Mas é muito difícil pra gente, porque às vezes é questão de não é nem da parte da gente, né? A gente tenta lidar com aquela pessoa, mas é impossível, porque os meios daquela pessoa, a atitude daquela pessoa não bate com você, não dá para você conviver no dia a dia com aquela pessoa, né? Às vezes questão de personalidade e etc, e caráter, né? Você não concorda com as atitudes que aquela pessoa tem, né? Então não dá para conviver. E a gente fica pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo errado de me afastar dessa pessoa, de não querer mais saber dessa pessoa, ou eu tenho que continuar insistindo, tentando conviver com essa pessoa, mesmo sabendo que ela faz coisas erradas, que não só que eu não concordo, é questão mesmo que nem você falou de moral, sabe? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um assunto difícil, né? Como o Emmanuel está dizendo na lição. Primeira coisa, você quer auxiliar a mesma pessoa, você começa orando por ela. Porque você está fazendo um trabalho ali, vamos dizer, de bastidores. Você está orando, pedindo a Deus que a pessoa melhore. Também olhar as nossas atitudes, né, como eles citaram aqui, muito bem também, porque nós também temos a nossa personalidade também, né? E eu acho assim, tem situações difíceis mesmo, tem que conviver. Mas você auxilia, faça o melhor, faça com amor, dentro do que for possível, faça a caridade, ajude. E mesmo assim respeite a pessoa, porque com tudo que você faça, você ainda não vai obrigar a pessoa a fazer o que você quer, ou agir como você entende que seja melhor. Né? Você vê, nós estamos aqui, é uma situação difícil, né? Mas nós damos o exemplo de Jesus. Ele convidava, ele auxiliava, Jesus ele não julgava e ele não condenava, mas ele também não era conivente com o que era errado. Entendeu? Ele disse assim, você está errando, eu não vou errar junto com você. Mas ele também não, ele procurava dar a oportunidade da pessoa melhorar. Né? Então, e Jesus agia com essa caridade real. E com tudo isso, ele não obrigava ninguém a segui-lo. Respeitava a vontade da pessoa, que é o que a lição está dizendo hoje, né? É uma lição assim um pouco diferente, mas é o que a lição está dizendo hoje, né? Então, nós citamos aqui, Jesus levou a palavra, o auxílio a tantas pessoas, converteu tantas pessoas, mas não converteu todo mundo, né? O Emmanuel, né, que a gente está citando hoje, o Emmanuel não quis, por exemplo. E o que aconteceu com ele? Ele teve dificuldades grandes, mas ele não quis aceitar. E Jesus nem por isso pegou ele e falou, não, você vai fazer o que eu quero, você vai se corrigir, você vai deixar de ser orgulhoso. Jesus ofereceu a oportunidade, como nós temos que fazer, oferecer sempre, mas não obrigou. Mas a vida depois veio fazer com que o Emmanuel, no caso, ele tomasse o caminho correto, né? Tem uma lição lá que o Chico recebeu, chama A Semente. Não sei se é do Neio Lúcio. Ele fala sobre Jesus, né? Jesus conta uma parábola. É um livro que fala assim, só histórias de Jesus, lá do plano espiritual. Então ele conta assim que, chama A Semente, né? A lição da semente é o capítulo, para aqueles que conhecem. E uma hora ele fala assim, olha, a vida, assim, as sementes, né? Deus coloca sementes na terra para germinar. Aí a sementinha está lá no quentinho, gostoso, no escuro, dentro da terra.
Ela não quer, né? Ela está muito bem ali. Só que se ela não começa alguma coisa dentro dela a impele para cima. Ela sabe que tem que buscar o alto. Ela sabe que tem que romper a terra, que vai ter que tomar chuva, tomar sol, se esforçar. E quando ela toma esse caminho, ela desabrocha e vira aquela árvore estrondosa, né? Dá frutos e tal. E se a semente não toma a resolução de tomar essa iniciativa, de ir para frente, para cima, desabrochar, Jesus falando a parábola. Vem o vendaval, vem as enxurradas, pegam essas sementes que estão aqui, joga para lá, tira da terra, joga para outro lugar e vai obrigar a semente a uma hora a progredir. Então, nós temos que ter o bom senso, né, de agir cada dia. Se vocês quiserem complementar a pergunta dela, que é uma pergunta difícil. Dá para perguntar ainda? Não, sem polemizar, não só isso. É só lembrar que quando a gente está ao lado de alguém que nós, por nossa visão, julgamos difícil, que nós lembremos que não existe erros nas leis divinas. Que nós lembremos, se aquela pessoa difícil está conosco, nós achamos que ela é difícil. Primeiro é porque nós achamos. A moeda tem dois lados. Nós temos que pensar que nós não estamos juntos por acaso. Nesta existência, como Emmanuel um dia falou para o Chico, para uma senhora que procurou, no parente difícil e na doença, falou, nesta encarnação, ela está difícil para você. Você sabe o que você foi na outra encarnação para ela? Então pensa só sobre isso. Você falou sobre Emmanuel, só para complementar, eu sou diretor financeiro e contador da casa, então preciso catituar um pouco a nossa livraria. Nós temos 2 livros maravilhosos. Um chama, para quem não conhece Emmanuel, há 2000 anos. E o outro é 50 anos depois. Mesmo como Emmanuel, como Públio Lentulus, velhinho, ao lado da filha, junto ao Vesúvio, né, ele já é convertido. Nesta encarnação. Vocês peguem o livro, é maravilhoso. Chama-se Há 2000 anos. O outro é 50 anos. Depois de 50 anos ele reencarna como Nestório, um escravo em Roma. É maravilhoso. É uma outra encarnação dele, posterior à do Públio. Então, na livraria nós temos, viu, gente? Só para encerrar, é bem rapidinho. Você falou sobre a questão da reencarnação, que a gente programa, tudo bonitinho, chega aqui e não faz nada. Né? Para a gente não esquecer que lá no Ministério da Reencarnação, às vezes existem dispositivos criados, mecanismos que disparam. Se a gente vai por caminhos errados, para algumas pessoas precisa disparar esse mecanismo. Por exemplo, sabe que vai fazer muita besteira. De repente, aparece um tumor no cara, uma doença, uma perda, a perda do dinheiro, da fábrica, a morte de um filho, e o cara, a criatura, vira do avesso. Aí, se o cara, ele tem dois caminhos. Ou ele enlouquece, ou ele se reajusta perante a vida, diante dos novos desafios que a vida lhe oferece. Então, existem mecanismos de defesa criados no plano espiritual, que quando a gente começa a desviar por caminhos que nos desviam das programações que nós mesmos tivemos a felicidade, existem reencarnações compulsórias, viu, gente? Gente que é caçado o livre-arbítrio do lado de lá e reencarna aqui do jeito que eles querem. E aí eles programam do jeito que o cara tem que ter. Aí vai parar nas instituições de caridade, hidrocefalia, muitos, né? Problemas graves mentais, são reencarnações, na maioria das vezes, compulsórias. Mas esses programados, não. Existem espíritos que vêm dedicados a ajudar missionariamente e reencarnam nesses lugares para ajudar os espíritos lá dentro. Não são todos. Não vai falar assim, olha, aquele cara está se arrastando ali com um olho só na instituição, aquele é um réprobo, um assassino. Não é bem assim. Viu? Existem outros motivos. Cada caso é um caso. Mas nesse caso, só para lembrar, viu, Marcinho, que às vezes a pessoa está indo, achando que está com a bola toda, é a última bolacha do pacote, a vida vem e do cara. É verdade. Entendeu? Aí o neguinho, a vida não é bem assim. Conhecemos uma família, num plantões da casa André Luiz, riquíssima, né, que tinha um único filho. Ele era herdeiro de uma fortuna incomensurável. Ele me cai com a bicicleta aqui na Leôncio de Magalhães, bate a cabeça, 10 anos e morre. A família destruiu a fábrica, tudo o dinheiro. Eles começaram a trabalhar com assistência social, hoje ajudam famílias, e se tornaram pessoas extremamente religiosas e ajudam muito. Não estou dizendo que tem que acontecer. Para esta família,
O caminho da mudança parou por esta prova difícil e era uma expiação para esse menino. Depois ele se comunicou. Era uma expiação para ele, mas uma prova para a família. E essa família renasceu a partir desse momento. Então é só para a gente refletir. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Não querendo radicalizar, né, mas assim, tem até casos, em casos extremos, que às vezes suspende a reencarnação. O plano espiritual tira da reencarnação presente para poupar de tomar, como ele está dizendo, um caminho. O pessoal está indo num caminho tão ruim, tira benefício da própria pessoa, para ela voltar ao plano espiritual, refazer as coisas. Né? E não precisava acontecer. Existiam caminhos que, de acordo com essa família e os compromissos dela, esse garoto podia se desenvolver e ter uma vida mais longa. Mas, porém, ele provavelmente aceitou que se a família falhasse, ele estava disposto a cumprir a missão dele. Ele só soube disso depois. E foi essa prova difícil. É só para falar que, necessariamente, ninguém precisa ter uma doença para se tornar melhor. Nós temos escolhas. É quando o caso é grave. Às vezes, esses mecanismos disparam para nos despertar para valores maiores. Infelizmente, tem pessoas que são tão enraigadas no mal que elas quebram barreiras e praticam atos. É só a gente ver a nossa sociedade como vive, com os acontecimentos veiculados todo dia. Obrigado, viu, querido? Desculpe. São casos e casos e casos, né? Assim, o que nós falamos sempre, a lição que fica para nós... A lição, acho que de sempre para nós é assim, ó, faça o melhor que você puder. Ninguém é perfeito, ninguém vai fazer todo o bem do mundo, mas faça o melhor que você puder todo dia, sempre que puder, né? Cada dia faça o melhor que puder, porque isso é o que vai nos colocar no bom caminho, vai atrair a presença dos nossos guias espirituais, os bons espíritos, vão colocar a gente, tirar das más resoluções, né? Dar a intuição do que fazer, de como agir. Então, seja o que for, faça o melhor, façamos, né, nós o melhor que a gente puder cada dia, por nós e pelos outros. E aí a gente fica de consciência tranquila. Então, obrigado, a atenção de vocês, uma boa noite. Quem tiver mais alguma pergunta, depois o Márcio fica um pouquinho mais aqui. Até meia-noite, né? Bom. Bom, queridos irmãos, após tanto recebermos, é hora de dividirmos com os nossos irmãos que precisam de auxílio neste momento. Vamos nos tranquilizando, fechando os nossos olhos físicos para que possamos nos concentrar melhor. Vamos sentir novamente este ambiente de paz, de harmonia. E vamos, através do nosso pensamento, levar essa ajuda a todos os irmãos que precisam. Começando pelos nossos irmãos que partiram daqui ainda com dependência, seja ela qual for. Muitos deles estão aqui junto de nós, vieram procurar auxílio, vieram procurar o nosso abraço, o nosso carinho. Vamos vibrar para esses irmãos a paz, a compreensão. Vamos vibrar para que eles possam se livrarem dessas dependências. Não esses nossos irmãos que já partiram daqui, do plano terrestre, mas quantos irmãos nossos que perambulam pelas ruas, fazendo uso de substâncias que os prejudicam, não somente o seu corpo físico, mas o seu espírito. Vibramos por esses irmãos, que esses nossos pensamentos cheguem até eles, levando a pureza, o amor, e que eles possam se erguerem, saírem destas situações. Vibremos. Vamos elevar os nossos pensamentos a hospitais, pronto-socorros. Quantos irmãos necessitando
de ajuda. Quantos irmãos sofrendo dores, muitos em fases terminais. Quantos irmãos pelos corredores de pronto-socorros, com atendimento, às vezes deixando a desejar. Vamos levar o nosso atendimento a esses irmãos, esse atendimento espiritual. Que possamos chegar até esses irmãozinhos, levando a paz, a saúde. E se for o merecimento, a cura neste momento, Senhor. Vibramos por todos esses irmãos. Quantos irmãos enfermos também em suas residências. Muitas vezes, sem condições de qualquer atendimento médico. Vamos, neste momento, pedir para os nossos médicos da espiritualidade que adentre a cada lar que tem esses irmãos sofrendo. Vibramos por eles. Vamos lembrar de um amigo, de um parente que esteja passando por necessidade. E que esses nossos pensamentos cheguem até esses irmãos também. Que possamos levar a paz, a saúde, o conforto, a esperança. Vibramos. Vamos elevar os nossos pensamentos também aos nossos lares. Para que possamos também levar a paz, o entendimento, a saúde. Que os nossos pensamentos cheguem a cada cantinho dos nossos lares, para que possa atingir toda a nossa família, levando a paz. Vibramos. E assim vamos agradecendo a Deus, este nosso Pai de amor e de bondade. Vamos agradecer a Jesus, aos nossos irmãos da espiritualidade que permanecem aqui conosco, nos dando sustentação, nos auxiliando. Que possamos, ao sair daqui, voltar para os nossos lares com paz, com segurança. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente reunidos. Assim, querido Mestre Jesus, te pedimos a permissão para encerrar esta parte. Que assim seja, graças a Deus. Retornando este ambiente, permanecendo nesta paz e neste silêncio e nos preparando para que possamos receber os passes. Uma boa noite a todos.